Leia a Bíblia em um ano. Dia 58. Deuteronômio, capítulos 18 a 20. A herança dos sacerdotes levitas. Os sacerdotes levitas e todos os restantes da tribo de Levi não receberão a posse das terras de Israel. Eles viverão das ofertas sacrificadas a Yahvé, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Esta tribo não terá uma herança no meio dos teus irmãos. Yahvé é a sua herança, conforme lhes prometeu. Eis os direitos que os sacerdotes têm sobre o povo, sobre os que oferecem um sacrifício, do novilho ou de uma ovelha do rebanho. Serão dados ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. Dar-lhe-ás também as primícias do teu trigo, do vinho novo e do melhor azeite, como também as primícias da tosquia do teu rebanho. Pois foi ele que o Senhor, o teu Deus, escolheu entre todas as tribos, ele e seus filhos, para estar diante de Yahvé, o teu Deus, todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades, de onde quer que ele more em Israel, e com todo o desejo do coração, vier para o lugar que o Senhor houver determinado, e servir o nome de Yahvé, o teu Deus, como também todos os teus irmãos levitas que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além do que receber pelas vendas dos bens da sua família. As práticas pagãs são abomináveis. Quando adentrares a terra que Yahvé, o teu Deus, te concede, não aprendas a imitar as abominações praticadas por aquelas nações. Que entre o teu povo não se encontre alguém que queime o seu filho ou filha, nem te faça presságio, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia, ou que pratique encantamento, nem que seja médium, consulte os espíritos ou invoque os mortos. O Senhor odeia quem pratica qualquer uma dessas abominações, e é justamente por causa destes pecados que Yahvé, o teu Deus, vai expulsar aquelas nações em seu favor. Portanto, permaneças inculpável perante o Senhor, o teu Deus. O profeta de Yahvé, o Senhor. Eis que as nações que vais conquistar dão ouvidos a oráculos e videntes pagãos. Quanto a ti, isso não é permitido pelo Senhor, o teu Deus. Yahvé, teu Deus, suscitará um profeta, como eu no meio de ti, dentre os teus próprios irmãos, e a ele ouvireis. Porquanto é o que tinhas rogado a Yahvé, o teu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando suplicaram em assembleia. Não posso continuar ouvindo a voz de Israel, meu Deus, nem vendo este fogo maravilhoso, senão morrerei. Então Yahvé me orientou. Eles falam a verdade. Portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos teus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em tua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Todavia, o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Talvez venha questionar em teu coração: como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Se o profeta fala em nome de Yahvé, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância. Não o temas. As 6 cidades de refúgio, capítulo 19. Quando o Senhor, o teu Deus, tiver eliminado as nações pagãs, cuja terra te dá, e as conquistares, e estiveres habitando em suas cidades e casas, separarás 3 cidades no meio da terra, cuja posse Yahvé, o teu Deus, te concede. Estabelecerás o caminho
Mediarás as distâncias e dividirás em 3 partes o território da terra que o Eterno teu Deus te dará como herança. Isso para que nela possa abrigar todo aquele que houver sido acusado de homicídio. Se um homem, sem querer ou por acidente, matar alguém que não era seu inimigo, poderá ir para uma daquelas cidades, e ali ninguém poderá executá-lo. Por exemplo, certo homem vai com seu amigo cortar lenha na floresta, e ao levantar o machado para golpear a árvore, o ferro escapa e atinge seu amigo e o fere de morte. Neste caso, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para evitar a vingança da família do amigo e salvar sua vida. Do contrário, o vingador da vítima poderia persegui-lo, enfurecido, e alcançá-lo, ainda que a distância fosse longe demais, e teria o direito de matá-lo, muito embora este, de fato, não merecesse pena de morte, porquanto não havia inimizade entre ele e o seu próximo. É por esse motivo que eu te ordeno, separa 3 cidades. E quando Yahvé, o teu Deus, fazer com que as suas fronteiras se alarguem, como prometeu a teus antepassados, e te der toda a terra que jurou dar aos teus pais, com a condição de que cuides de colocar em prática todos esses decretos em que hoje te ordeno, amando o Senhor o teu Deus e andando sem parar em seus caminhos, acrescentarás então mais 3 cidades de refúgio às 3 primeiras, a fim de que não se derrame sangue inocente na terra de Yahvé o teu Deus, a fim de que não se derrame sangue inocente na terra que Yahvé o teu Deus te concede como herança, e portanto não haja tipo de sangue sobre ti. Contudo, se alguém é inimigo do teu próximo e lhe arma uma cilada, levantando-se e ferindo-o de morte, e a seguir se obriga numa daquelas cidades, as autoridades da cidade enviarão pessoas para buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima, para que o homicida seja devidamente executado. Portanto, que o teu olho não tenha misericórdia do homicida. Deste modo, extirparás de Israel o derramamento de sangue inocente, para que vivas bem e em paz. As fronteiras e as testemunhas. Não deslocarás os marcos de divisa da propriedade de teu vizinho, que os teus antepassados estabeleceram na herança que irás receber na terra cuja posse Yahvé o teu Deus te concede. Uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas idôneas. Quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém, acusando-o de alguma rebelião, as 2 partes em litígio se apresentarão diante de Yahvé, na presença dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em função naqueles dias. Os juízes investigarão minuciosamente o caso, e se ficar comprovado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o teu próximo, então vos tratareis da mesma maneira que ela própria planejava punir o teu próximo. Eliminarás, pois, o mal no meio de Israel. Todo o povo saberá do ocorrido e ficará apavorado, e nunca mais cometerá um crime destes no meio de ti. Portanto, não considerarás com piedade esses casos. Alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. As leis das guerras dos soldados, capítulo 20. Quando tiveres de sair à guerra contra os teus inimigos, se vires cavalos e carros e um povo mais numeroso do que tu, não te entregues ao medo, pois contigo está Yahvé o teu Deus, que te libertou e fez sair da terra do Egito. Quando estiveres para iniciar a batalha, o sacerdote aproximará para falar com o povo e proclamará: Ouve, ó Israel,
Estás hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos. Não vos acovardais, não vos deixeis intimidar, não vos aterrorizeis, tampouco tenhas medo por causa deles, pois o Senhor, o teu Deus, os acompanhará e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar vitória. Os escribas também falarão ao povo, exclamando: quem construiu uma nova casa e ainda não a consagrou, que se retire e volte para casa, para que não morra na peleja, e outro a consagre em seu lugar. Quem plantou uma vinha e ainda não colheu os primeiros frutos, que se retire e volte para casa, para que não corra o risco de morrer em batalha, e outro colha os primeiros frutos que lhe pertencem. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher, que se retire e volte para sua casa, para que também não corra o risco de morrer em uma luta, e outro case com a tua esposa. E os escribas continuarão proclamando ao povo: quem está apavorado e não tem coragem para prosseguir, que se retire agora e volte para casa, para que a sua covardia não desanime seus irmãos. Então, quando terminarem de encorajar o povo, os escribas designarão os chefes das tropas para o comando do povo. A estratégia de conquista total. Quando estiveres para combater uma cidade, primeiro propõe-lhe a paz. Se seus habitantes aceitarem e abrirem as portas da cidade, todo o povo que nela estiver se tornará teu escravo e se sujeitará a trabalhos forçados. Todavia, se eles não aceitarem a paz e entrarem em guerra contra ti, tu a sitiarás. Então o Senhor, o teu Deus, a entregará em tua mão e passará todos os homens a fio da espada. Quanto às mulheres e crianças, animais e tudo o que houver na cidade, todos os seus despojos, tu os tomarás como presa. E comerás o despojo dos teus inimigos, que Yahvé, o teu Deus, te entregou em tuas mãos. Farás o mesmo com todas as cidades que estiverem muito distantes de ti, as cidades que não pertencem a estas nações. Todavia, quanto às cidades dessas nações pagãs, que o Senhor te dará como herança, não deixarás sobreviver nenhum ser vivo. Sim, sacrificarás como anátema os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Se os deixares sobreviver, eles vos persuadirão a praticar os mesmos rituais pagãos e repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses, e estareis pecando contra Yahvé, o vosso Deus. Quando estiverdes de sitiar uma cidade durante muito tempo antes de atacá-la, finalmente tomá-la, não deves abater as árvores a golpes de machado. Alimentar-te-ás delas, sem cortá-las. Uma árvore do campo é, por acaso, um homem para que te trates como um sitiado? Somente a árvore que souberes que é a árvore que não dá frutos, que se comam, esta poderá cortá-la e atá-la, para fazer instrumentos que ajudem o cerco, até que tenhas conquistado definitivamente a cidade que está em guerra contra vós.